Um bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Quero te desejar um excelente dia e noite, que Deus possa te abençoar e conduzir. Nós vamos aí para mais algumas matérias importantes. Eu quero fazer um apanhado de notícias e quero mexer com seu entendimento agora, tá? Primeiro, nós vamos falar um pouquinho, né, do cenário macroeconômico. Esse banco aí, tá vendo? Ele é um banco aqui, né, tecnológico, de pagamento digital, veio daí nas fintechs importantes e ele anunciou agora, né, mais demissões. O banco demite 500 funcionários e aponta receio do mercado no futuro do Brasil. Não só do Brasil, tá? Matéria do dia 7 de fevereiro. Então, de ontem. Porque a situação econômica do país e no mundo não está boa, tá bom? Todos eles esperam uma crise econômica. E vocês vão ver, irmãos, o grande conflito mundial, ele é precedido por uma crise econômica. Como que se deu a Segunda Guerra Mundial, não é? Por que surgiu aquela ideologia na Alemanha? Vocês precisam entender o cenário mundial. Qual era o cenário no mundo? A Primeira Guerra Mundial destruiu a Europa e a Alemanha saiu como uma grande culpada. A Alemanha, o Japão e a Itália, que era o eixo, né? A Alemanha foi forçada, como ela perdeu, ela foi forçada a assinar o Tratado de Versalhes na França, em Versalhes. Ela ficou obrigada e impedida de desenvolver sua indústria militar, não podia ter um exército maior do que 100 mil homens, e ainda tinha que pagar tributos, tinha que pagar uma indenização a todas as nações europeias, porque ela foi considerada a culpada da destruição da Europa. Então eles tinham que pagar uma indenização muito alta, eles saíram economicamente já falidos e eles estavam... Todo o dinheiro era drenado para pagar uma dívida externa altíssima, muito forte, que estava devastando a Alemanha. E você tem um boom econômico. Os Estados Unidos fornecendo recursos para a Europa. Nós temos um desenvolvimento das indústrias, né, nos Estados Unidos, no mundo num todo. E aí nós temos a crise de 1929, que foi o crash da Bolsa dos Estados Unidos em 1929, que foi a maior crise, né, o maior crash que já existiu. E nós vamos ter uma agora, que vai ser muito maior que este. E essa crise do crash foi a quebra da Bolsa americana. Os títulos, simplesmente o dinheiro sumiu, quebrou os valores, quebrou a economia, a produção estava alta, mas não tinha quem comprasse, não tinha para quem comprar, né? Não tinha demanda na situação que estava o mundo, né? Em especial a Europa, a Alemanha, etc. e tal. Depois eu falo a fundo de como foi esse crash de 29. Eu vou trazer um vídeo, tá? Prometo para vocês que os próximos, eu não acredito que seja o próximo, porque eu tenho coisas muito importantes para falar para vocês, mas eu vou falar sobre essa crise e vocês vão entender alguns paralelos. Só que hoje é muito pior a situação que nós estamos vivendo. Então as pessoas, os bancos, as empresas, principalmente as indústrias tecnológicas, né, que nessa pan, né, de .mia, tiveram um boom de vendas e de demanda, porque todo mundo ficou obrigado a ficar em casa por causa do vírus, então teve uma forte demanda por softwares, por compra de computadores, notebooks, celulares para fazer reuniões em casa, para trabalhar de casa, entendeu? Então foi um aumento de vendas e de serviços prestados pela tecnologia muito forte. Só que óbvio, isso não vai durar para sempre. Acabou o probleminha, pronto. Aquela injeção de dinheiro que o sistema, né, que os bancos centrais injetou na economia, comprando títulos, fornecendo crédito para investimento, o que levou as empresas a contratarem mais, a investirem mais, esfriou. Não vai ter mais compra. Produziu, cresceu, mas não vai ter mais compra, não tem a mesma demanda. Porque as pessoas voltaram para o escritório. Então agora nós estamos vendo o quê? Um cenário de recessão. Não cresce mais a economia, o mercado está praticamente quebrado, né? Não tem mais...
a economia não expande mais. Então nós estamos vendo as empresas agora no curso de temos que desfazer de pessoas. E aí nós estamos vendo uma grande demissão em vários setores no mundo inteiro. E por isso que você deve se apegar aí onde você está, ficar firme, porque muita coisa ainda vem no mundo. Mas vamos lá, não vou me atentar para esse detalhe não. Isso aqui é um ponto que eu quero que vocês entendam. E eu quero que vocês vejam um vídeo, né, que eu até baixei aqui no meu celular. Eu quero que vocês vejam esse vídeo. Tá? Esse cometa verde caiu na Terra na quinta-feira passada. Olha só. Mais uma vez para vocês compreenderam. Bom. Tá, e o que significa isso? Na quinta-feira que se passou, esse cometa verde, né, que nós estamos olhando aqui, ele aparece esverdeado. Em alguns pontos ele apareceu meio azulado, mas ele, né, se mostrou esverdeado para nós. Poxa vida, e como que eu quero até abrir aqui, eu esqueci de abrir para vocês a Bíblia Sagrada, porque eu já tenho aqui uns textos que eu separei. E qual que foi, né? Desculpe. Vamos lá. Pra gente prosseguir. Primeira coisa, eu quero ler para vocês Mateus 24. Quando quando o Senhor Jesus ele fala com os discípulos, né? Ele fala coisas tremendas. Né? 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. E é o que nós estamos vendo. Por que as potências do céu estão sendo abaladas? A inversão do campo magnético. Tá? Este evento, do qual eu vou trazer um estudo depois focado só nisso, para vocês entenderem por que isso é importante você saber, porque Apocalipse se trata da inversão do campo magnético. Que vendo, irmãos, o que nós estamos vendo acontecer no mundo, isso só mostra que o Apocalipse ele não é algo para você ter medo. O Apocalipse ele é uma esperança. Porque o ser humano está caminhando para uma prisão tecnológica feudal, de vigilância total, onde eles querem obrigar o homem a aceitar até mesmo um chip na sua cabeça que vai controlar o seu pensamento, o teu sono, os teus sonhos. E uma perseguição implacável, uma prisão tão violenta que a única saída para o homem vai ser uma intervenção externa. Ou seja, se o Senhor não volta para nos salvar, a humanidade acabaria. Porque aqui mesmo está escrito, né? Aqui mesmo está escrito na palavra do Senhor, né? Que isso ocorreria. Bom, vamos ver aqui o texto. Aqui, Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. De tão terrível que será este tempo. Bom, corroborando com outro texto, né? Lucas ele é mais ainda, digamos, profundo. Lucas escreve o seguinte, vamos lá. Lucas 21, 25 diz: E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Porque a inversão do campo magnético fará com que os astros, tá? Quem mais tem influência sobre o mar é a lua, ela governa, né? Esse ponto do planeta, o mar, as marés. Perdão aqui, irmãos, eu tive que dar um corte aqui no vídeo, foi coisa rápida, importante, mas voltando.
e a lua influencia nas marés. E também, né, nós temos aí uma questão dos 7 estrelas, que tem um segredo, que é a constelação de Ursa Maior, os 7 estrelas, né, que elas estão amarradas, porque em Jó o Eterno fala quem é que mantém presa os 7 estrelas. Porque acredita-se que quando houve o dilúvio, é que como se o Eterno, naquele local, ele desatasse o nó dos 7 estrelas e despejasse a água do mar de cima sobre a terra. E aí nós vimos, né, nós conhecemos a história do dilúvio como ela foi, e isso foi um dos eventos que impactou muito a nossa história. Mas vamos lá. Lembre-se que, né, quando o Senhor nasceu, né, isso aqui ocorreu. Mateus 2,13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te digas, porque Herodes há de procurar o menino para o eliminar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até o fim da vida de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Olha só. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, a Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Nesse tempo, estima-se que, Herodes matou 3.000 crianças procurando matar Jesus, Yeshua. É o preço da intervenção de cima na terra. Toda vez que há uma intervenção espiritual de cima na terra, e aí eu vou lembrar Sodoma e Gomorra, toda vez que os anjos do Senhor descem, algo ocorre no mundo. E o preço geralmente é muito derramamento de sangue. Não porque o Eterno quer, mas é o preço da intervenção nesse mundo. E aí, nós tivemos aí esse evento tão importante, esse sinal nos céus, né? E aí nós temos tô aqui no canal que eu sigo, que foi interessante. Aconteceu justamente isso aqui que vocês estão vendo. Imagens chocantes do terremoto na Turquia mostram vários prédios. Ou seja, na quinta-feira cai um meteoro na Terra verde, do Green Man, verde, porque é a era que nós estamos na era do verde. Já sabemos que eles são luzeiros. E aí, até agora, o número de eliminados, de pessoas que se perderam, passa de 7.000. Estamos falando de 7.000 vidas. Depois que esse corpo entra na quinta-feira aqui, e na madrugada de domingo, 3 dias depois, na madrugada de domingo para segunda, nós temos até agora, porque ainda está sendo procurado as vidas, temos mais de 7.000 pessoas que perderam a vida. Olha essa cena, O carro andando na rua, ouve-se o tremor e de repente os prédios desabam. É desesperador o que aconteceu com toda uma cidade. Na Turquia, o número de pessoas que perderam a vida subiu para 5.434, informou o ministro da saúde do país. Na Síria, o saldo é de 1.832, de acordo com o governo e um serviço de resgate no noroeste do país. Dezenas de milhares de pessoas estão feridas ou ficaram desabrigadas. Autoridades turcas dizem, olha só,
13,5 milhões de pessoas foram afetadas em uma área de cerca de 450 quilômetros. Esse prédio impressionantemente caiu para trás. A força que foi o abalo que aconteceu. Então, irmãos, que você compreenda o que está acontecendo. A inversão acelera. Quanto mais se aproxima do fim, esses eventos se tornarão muito mais fortes, intensos, prolongados, porque a volta do Senhor se aproxima. E nós estamos vendo as dores de parto de que disse Mashiach, de que disse o Senhor, as dores de parto. Olha aqui, vamos lá. De novo, Mateus 24, para a gente compreender esse texto, do qual o Senhor fala. Bom, aqui, ó. Porquanto se levantaram nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, lembre-se, tem algo para nascer no mundo. E nós estamos vendo que um corpo celeste, alguém veio para a Terra, né? Ou algo desceu, exatamente como em Mateus. O que aconteceu quando Jesus veio ao mundo? E tendo nascido Jesus em Betlehem da Judeia, né? Da Judá, em Belém, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente. E olha o que eles dizem, verso 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Porque quando eles vêm, você precisa compreender o que são as estrelas e os corpos celestes. Gênesis 1 vai falar sobre isso, né, quando o Senhor os criou. Que Deus lhe disse: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. São sinais. E Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Tá bom agora para vocês? E o Senhor diz: estes sinais, eu e você não podemos perder o nosso tempo e foco com só este mundo, porque pro salvo, para nós, os principais sinais são os sinais dos céus, tá bom? Isso é muito significativo para mim e para você. Olha, irmãos, voltando aqui, só para mostrar para vocês que em alguns locais isso foi visto de forma azulada e não verde, tá vendo essa foto? E eu quero mostrar para vocês o caminho que esse cometa fez. Ele passou pela constelação de Draco, né? Para quem não sabe, né? Isso aí quebrou todo o horóscopo, né? Que conta com 12 constelações, mas não, nós temos 13 constelações. E a última é a de Dragão. Tá bom? Ele passou justamente pela constelação de Dragão, Draco, e entrou na nossa atmosfera. Por conta dessa passagem, essa interação dos gases que existem no cometa com a nossa atmosfera, houve essas reações, e por isso que nós vimos ele de forma esverdeada em alguns pontos. Tá bom? Então, por que isso é importante, né? E aí nós temos esse ser aparecendo justamente ali, que é o sinal que está descrito na palavra do Senhor, né? Lá nas Escrituras Sagradas, em Apocalipse capítulo 12. Olha só. Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si parte das estrelas, né? A terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz,
para que, dando ela à luz, ele tragasse o filho. Né? Ele parou diante da mulher. Interessante que o local onde aconteceu o terremoto, com mais de 7.000 vidas que se foram, justamente no norte de Israel, em Turquia, né? E foi sentido na Turquia, Síria, Líbano, Iraque, Israel e também na ilha do Chipre. Bom, acho que aqui já deixa para vocês um sinal, não é? Claro, do que nós estamos vivendo e por viver. Forte abraço a todos, os manterei atualizados e vamos marcar também muito em breve uma live especial, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. E já informo que o que vocês vão ouvir, vocês nunca ouviram em lugar nenhum. Forte abraço a todos, Deus abençoe e curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Até já já.